benção, irmãos. Nós vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Coríntios 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Grande Criador, ensina-nos como viver em harmonia, como viver em paz. Somente o Teu Espírito pode fazer isto por nós. Conceda-nos vitória, entendimento para todos os crentes que deleita em Sua palavra, no Seu ensinamento, na sua ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Batizados em um Espírito. Bem, eu não quero ficar só em minhas palavras, mas eu quero ler a ordem da igreja, desde o parágrafo 5, para vocês. Agora, sabe por que você vive em paz? Porque você tem um só Espírito. Quando você tem um demônio, que é um espírito à parte do seu corpo e que entra no seu corpo, você já não tem paz. Pensa bem o gadareno que tinha lá os seus 2.000 demônios. Não vive em paz. Aí vive nos sepulcros. E aí você sabe isso, sepulcros religiosos. São demônios religiosos. Em toda época, houve desde o princípio do mundo. Caim tinha um demônio religioso. Você pensa que eu vou na igreja, tudo bem? Não. Eu cumpro as ordenanças, eu tomo ceia, cumpro os mandamentos, está tudo bem? Não. Caim fazia um culto a Deus. Caim fazia oferta a Deus. Era diferente de Abel. Por isso, se você tem mais do que um espírito em você,
Tem hora que ninguém te aguenta. Eles dizem, parece que você tem demônios. Quando você tem um espírito só, estou falando do ser humano. O ser humano com um espírito, porque ele não pode ter mais do que um. Quando tem mais do que um, é o diabo. Porque com um espírito que você tem que vir o Espírito de Deus no seu espírito para te mostrar cristianismo. Não vai formar dois espíritos. O Espírito Santo controla o seu espírito. O demônio, ele descontrola seu espírito. Por isso que uma pessoa não dá certo com a outra. Não é a pessoa, é o demônio. As pessoas não se submetem a uma ordenança. Não é a pessoa, é um demônio. Se você souber que a vida cristã é tão preciosa, que se você tem o Espírito Santo no seu espírito, você é uma bênção no trabalho, na rua, no supermercado, qualquer lugar que você for. Porque você tem um espírito excelente dominando o seu espírito. O problema é quando a gente deixa outro espírito dominar. Se você tiver um só espírito, que é o ser humano tem um espírito, Deus não fez ele diferente, porque Deus não é diferente. Não existe um Espírito Santo e um Pai. Seria bom você ter a mente clara. Não existe. É porque aí seria dois espíritos. O Pai é o Espírito Santo. Por isso que Deus é um. Então você tem que entender que você é formado de corpo, espírito e alma, e você é uma pessoa e dominado por um espírito. Se você tem um espírito egoísta, quem te aguenta? Mas se você tem um espírito que sobressai a todo mundo, quem te suporta? Mas se você tem um espírito, que é o Espírito Santo, que domina o seu espírito e te faz uma pessoa boa, uma pessoa que reconhece os direitos dos outros, posições dos outros. Então você é uma pessoa feliz. Muitos crentes não vivem felizes porque eles dão lugar a espíritos. Então eles mudam, na igreja eles são uma coisa, em casa eles são outras. E eles mudam. Mas o que a gente precisa aprender é ser controlado por um espírito. O Espírito de Deus, porque o Espírito de Satanás não te controla, te descontrola. O único que pode te controlar é o Espírito Santo. Então, eu pensei nisso daqui porque batizados em um Espírito, o batismo é imergir, mergulhar. Então, mergulhado num só Espírito, imergido, não aspergido, imergido. Por isso, a palavra batismo já mostra que é uma imersão, um sepultamento, e não aspergir, jogar, chuviscar água na sua cara, na sua cabeça. Isto é aspergir. Não é batismo. O batismo é uma imersão, é você descer, mergulhar na água pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você pensa que ser mergulhado, batizado, descido às águas em nome do Senhor Jesus Cristo é tudo? Não, isso é começo. Isto é início de caminhada.
e que você propõe a chegar ao ponto em que dá lugar para o Espírito Santo te batizar, o Espírito Santo mergulhar no seu espírito. Tudo vai mudar. A gente vê as pessoas irresponsáveis porque elas nunca param e meditam quem sou. Porque Deus veio numa manjedoura. Você nunca vê Jesus querendo sobressair. Ele era o que era. Ele era Deus, mesmo considerado como um demônio. Mas ele era Deus. E as palavras que ele falava eram de tanta sabedoria que as pessoas que o ouviam é que classificavam quem ele era. Porque ele tinha palavras e ações. Não adianta só termos palavras. Temos que ter ações. Aí eu sou cristão, mas cadê a ação de Cristo? Eu creio no profeta, cadê a ação profética? Eu creio na Bíblia, cadê a ação da Bíblia? Vamos começar aqui agora? Cremos na justificação pela fé. É a ordem da igreja. Se você não tem, depois você passa ali e pega uma mensagem dessa, do profeta. A ordem da igreja. Que as pessoas vivem em desordem na igreja. Tem uma pessoa na igreja que o profeta ensina que esta pessoa é que deve ser ouvida porque é ela que tem autoridade. Você pode ver, entre os malandros, um tem autoridade. Entre os assassinos, todo mundo é dominado por um. Em todo lugar é assim. Deus e seu povo é um Deus para governar o seu povo. O pastor e a igreja é um pastor. O irmão Brana era sujeito ao irmão Neville, porque o irmão Brana era profeta. Aí colocava o irmão Neville como pastor. Enquanto o irmão Neville era pastor, irmão Brana mandava você ouvir irmão Neville. Por quê? Ele dizia, eu estou fora. E aqui tem um que você vai ouvir. Não pode ter mais do que um, porque a mulher tem que ter um marido, um cabeça. Ela tem que saber que aquele cabeça é a autoridade máxima sobre ela. Agora estou falando para vocês, não é coisa da lei. Eu não estou falando coisa da política. Não estou falando para você agora coisa do povo de hoje. Não, o povo de hoje, a mulher é igual ao homem. Ela está acompanhando, está seguindo esse caminho. Enquanto que nós, como igreja, sabemos que um dia seremos um, igual. Mas enquanto estiver aqui na terra, ele te dominará. Enquanto estamos aqui, ele nos domina. Quando formos para lá, ele não precisa nos dominar. Somos um. Entende? Somos um. Porque Adão teve que dominar a Eva? Porque ela separou dele. Ela não escutou sua voz. Ela ouviu a Satanás, outro espírito que ungiu seu espírito. Aí ela traiu seu marido. E muitas vezes o que acontece no mundo é isso. O crente precisa saber, o William Branham diz assim, você tem que ter um pastor. Aqueles que dizem assim, meu pastor é Jesus, eles estão totalmente errados. Que Jesus não está na terra, por isso que ele fala que o pastor deles é Jesus. Que ele pode fazer o que ele quer, ele bagunça,
Ele deveria ter vergonha de falar que Jesus é o pastor dele. Se Jesus desrespeita, Jesus anda errado, como ele anda. Enquanto você está na terra, você tem um pastor. O pastor é o que dá uma palavra de autoridade, porque ele é a autoridade máxima nesse espírito. Enquanto ele está com esta palavra máxima, superior, ele domina a sua vida. Quantas pessoas querem ensinar o pastor? Quantas pessoas acham que nós temos que ouvi-las porque ou nós cantamos pouco no tabernáculo ou cantamos demais? Ou oramos pouco ou oramos demais? Ou não oramos? Quantas pessoas querem ter domínio sobre isto? Estas pessoas têm que procurar a laia delas, o lugar delas. Elas devem saber que Deus sempre tem um pastor. Agora, no meu ministério, então eu sou o pastor. Dentro da humildade, singeleza de espírito, temos que trabalhar com aqueles que também são humildes e singelos. Porque a Bíblia diz, com o ímpio você trata do avesso. E tem irmão na igreja que é ímpio. Tem irmã que é ímpia. Aí você trata do avesso, fala com ela, fala com ele. E mostra como a Bíblia diz, como aquele amável, aquele que respeita, você trata com amor e com respeito. Estou falando aqui para gente que vai se emancipando na mensagem a cada dia, porque nós estamos aqui para aprender. Vocês vêm aqui para ouvir um pastor que tem o que vocês precisam. Vocês vão na outra igreja onde vocês assistem, cada crente que me ouve por toda parte, e você vai ouvir um pastor, porque aquele pastor, você crê nele. Irmão Brandi, se você não crê, é melhor que você não vá lá. Você crê naquele pastor. Você dedica a sua vida a Deus através de um homem. A mulher dedica a sua vida a Deus através do marido. Se ela não tem o marido como uma autoridade máxima na casa, no espírito dela, e que este marido tem o Espírito de Cristo dominando o espírito dele, esse marido é bom. Esse marido tem que ser amável, porque ele diz ter o Espírito Santo. E se ele tem o Espírito Santo, então ele pode dominar a mulher, porque ele não domina a força, ele não domina no grito, ele não domina no bate-pé, domina por amor. Cristo me domina por amor. Jesus não tem que fazer cara feia para me obedecer. Eu escuto sua palavra, amém. A palavra dele é a autoridade máxima. Agora, eu estou me referindo entre nós e Cristo, porque aí, marido e mulher é igual a igreja e Cristo. Por isso eu digo, é difícil você encontrar nas nossas igrejas hoje esse espírito correto. Isso daqui é o símbolo certo. Marido e mulher, Cristo e igreja. Para você ter um marido e mulher como Cristo e a igreja, você tem um marido amável e tem uma mulher reverente. Efésios 5, verso 20 em diante. Tanto o marido como a mulher, ele ama e ela o reverencia. Então estamos falando de igreja e Cristo. Estamos falando de marido e mulher. E quem não tem isso, eu quero que vocês guardem bem, porque não sabe quanto tempo a mensagem vai no mundo ainda. Mas quem não tem esta reverência ao natural, mulher e marido,
E quem não ama como marido tem que amar a esposa como a si mesmo. Aquele que ama não bate. Aquele que ama sabe tratar. Você está formando um corpo com um só espírito. O problema do povo é formar um corpo, um lar com vários espíritos. Um casal com vários espíritos. Não, é um corpo. O casamento é isto. É um homem e uma mulher. E ele, o que domina no seu corpo? É seu espírito. A quem a mulher reverencia pela Bíblia? Ao marido. Porque tem um espírito dominando. Mas se tiver o espírito dele e o espírito dela, já dá briga, já dá confusão, já dá problema. Eu tenho que falar isso mesmo que muitos não me entendam, mas eu tenho que falar para você. Sem esta submissão e sem este amor, ninguém é tipo da igreja e Cristo. E se a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, se nós não reverenciamos a Cristo como tem que ser reverenciado, se nós não nos dobramos a Cristo como temos que nos dobrar, nós não somos tipo também. A igreja, irmão Branham mostra, Sara é um tipo da igreja, Abraão é um tipo de Cristo. Agora você pega Abraão e Sara. Sara chamava Abraão de Senhor. Chamar de Senhor, eu já expliquei isso. Não é ficar chamando, ô senhor Osmar, o senhor Antônio, o senhor Pedro. Não. É obedecer. Por que me chamais de Senhor e não fazei o que eu vos mando? Disse Jesus. Então, quando você chama de Senhor, você obedece. Assim é a esposa e o esposo, assim é a igreja e Cristo. Ele nos ama e nos amou de tal maneira que deu seu próprio corpo por nós. Como o marido tem que amar a esposa para dar seu próprio corpo para ela. Aí une e forma um só. Agora, esse um só seria um só espírito. Para que o lar vá bem. Senão um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas os dois têm que trabalhar até formar o lar num só espírito. Deus está trabalhando na igreja até formar a igreja um só espírito. Não pode ter dois. Nós estamos batizados em um espírito. E é o espírito do marido. É o espírito do esposo. Nós damos o corpo. O marido dá o espírito. Estão me entendendo? A gente dá o corpo, a igreja é o corpo. O marido, Cristo, é o espírito que entra nesse corpo e domina o olhar, domina o falar, domina o viver, domina o agir, domina a língua, domina tudo. Aí o casal vai bem. Vai bem porque tem um espírito. Mas enquanto tiver o espírito masculino e o espírito feminino querendo dominar dentro do lar, o lar não vai bem. Porque são espíritos diversos, diferentes. Por isso Deus colocou ele como cabeça. O pastor é o cabeça, o marido é o cabeça, Deus é o cabeça. Porque é um espírito. Batizados em um espírito. Agora, a gente está caminhando, eu estava lendo aqui pensando que a gente está caminhando para lá, para isso. Quando você aceita a mensagem, você é justificado. Então começa aqui, a ordem da igreja. Tenha atenção um pouquinho para essa leitura. Parágrafo 5, ordem da igreja. Cremos na justificação pela fé. Romanos 5, verso 1. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé,
ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Que caminho bom! Quando ela é justificada pela fé, ela já tem paz com Deus, tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos. Ela tem paz com Deus, mas ela tem hábitos, tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria, hábitos imundos da carne. Mas foi justificado, tem paz com o Senhor. Precisa caminhar agora para uma limpeza, porque o Espírito no qual quer nos batizar, para sermos batizados em um só Espírito, Ele então está dando oportunidade para passarmos por estes processos: justificação pela fé, crer, ser batizado, e aí começar a viver a vida cristã. Larga de beber, larga de fumar, hábitos imundos da carne, talvez joga, e já teve problemas com mulheres, e agora ele está querendo viver a palavra. Ela quer mudar de vida. Queremos ser batizados em um Espírito, porque fomos batizados no espírito do fumo, no espírito da cachaça, no espírito do adultério, no espírito da mentira. Mas queremos deixar de lado todos estes espíritos e sermos batizados por um Espírito. Amém? Vocês estão me entendendo? Será que vocês estão acordados? Parágrafo 6. A ordem da igreja, é a ordem da igreja. Então cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica esta pessoa que foi justificada. Cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica aquela pessoa para o serviço. Quando ela é santificada, ela não é posta no serviço. Ela é santificada, ela é limpa para ser posta no serviço. Mas primeiro tem que ser justificado, santificado. Aqui está. E assim cremos em santificação conforme Hebreus 13, verso 12 e 13. Onde também Jesus, para santificar o povo, sofreu pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Tem hora que para você, depois de santificar a sua vida, que foi com o sangue de Jesus Cristo, para você trazer essa santificação ao seu lar, olhe o que precisa. Você precisa santificar o lar. Como se a sua vida, como marido, como esposa, não é ainda santificada. Como santificar se você não foi santificado? Como apresentar uma melhor vida para a família se ainda não vive aquela melhor vida? E cremos que a santificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de toda a era do Novo Testamento, na qual estamos agora vivendo. Essa mensagem foi pregada acho que em 58. Agora você, em 58, 7 de outubro de 58, 60 anos vai fazer agora em outubro. Essa mensagem o profeta pregou. Agora, muitas coisas disso daqui, você tem que fazer muito mais rápido do que no tempo que o profeta pregou, principiando o seu ministério naquele tempo, em 58, trazendo essas mensagens, colocando ordem na igreja. E ele não colocou uma ordem que Paulo não tinha, não. Ele colocou a ordem que Paulo tinha. Por quê? Ele veio com o espírito de Elias, Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele veio primeiro restaurando o batismo, que o povo não era batizado em nome de Jesus Cristo. Aí o profeta veio trazendo esta restauração. O povo não tinha ceia
correta, o profeta veio trazer a ceia com pão asmo e vinho forte. Então a gente tem que ver a restauração. O povo não tinha ordem na igreja. Mesmo os pentecostais, lá no princípio, em 1900, não tinha ordem. Mas quando o profeta entrou em cena, ele veio para restaurar os dons do Espírito Santo de uma forma ordeira, colocando tudo no lugar. Aquele que fala em línguas, tem que haver o que interpreta. Se não tem o intérprete, Paulo diz, então cale-se. A mensagem é a mesma. Agora tem que ter um povo que crê nisto, que crê em Paulo, que crê em Brana. E qualquer mensagem que vamos entregar, nós estamos dizendo, nós cremos assim. Eu creio no falar em línguas, mas tem que ter a interpretação. Eu creio na cura divina, que ele já me curou antes da fundação do mundo. Eu creio na salvação, ele já me salvou antes da fundação do mundo. Eu creio no meu perdão hoje, que ele me perdoou antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então é a forma de crer, viver essa vida que a gente está lutando para viver na terra. Por quê? Esse tipo de vida que nós estamos pregando aqui, você diz, mas é demais. Não, isso daqui é para mostrar para nós que aqui na terra nós temos problema, temos justificado. Mas na santificação, nós já nos livramos daqueles vícios, já nos livramos daquelas mentiras, daqueles adultérios. A santificação fez nós livrarmos disso. Não estamos com aquelas coisas dominando o nosso espírito mais. Estamos deixando a própria palavra de Deus vir e nos converter. Converter é mudar de rumo. Você está andando assim, é convertido. Deus vem e te converte. Você está andando segundo sua vontade. Agora, você dá lugar ao Espírito de Deus. Escuta aqui, justificação é uma obra do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Por isso as pessoas se enganam, dizem, eu prego o Evangelho, eu tenho o Espírito Santo. Não, você tem um dom de pregar o Evangelho. Eu curo os enfermos, eu oro pelos enfermos, eles são curados. Então eu tenho o Espírito Santo. Não, você tem um dom. Você tem um dom. Ninguém pode negar, se você ora por alguém e alguém é curado. Você pode até beber ou fumar ou adulterar, orar para outra pessoa ser curada porque ela tem dom. Os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Os dons e a vocação, em outras palavras, são dados sem a pessoa ser justificada. Porque quando você é justificado, você arrepende de seus pecados e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, eu gosto disso, eu gosto de conversar com vocês assim. Escuta bem. E também cremos que após a pessoa ter sido santificada, os hábitos impuros deixaram a pessoa. Então, muitas vezes, a gente tem que perceber se os atos impuros já deixou. Se os atos impuros não deixou, então nem santificados fomos. Muita gente, eu queria dar um toque nisso apenas. Ela é crente no Senhor Jesus Cristo. E seus hábitos a deixaram, seus maus hábitos. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente foi mudado. E não é querer, não, é ser. Você nunca entra para ser um filho, você é um filho, por isso você entra e crê. Mas você não entra para ser um filho, você é um filho, você nasce. Você nasce e obedece esta mensagem. Aí quando você nasce mulher, você obedece o seu marido. Quando você nasce igreja, você obedece o seu pastor.
Porque o pastor tem que estar pregando aquela mesma mensagem e ele ter aquele mesmo espírito no qual veio no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo batizou a Jesus Cristo. É o mesmo Espírito Santo que nos batiza, que faz de nós um corpo com Ele. E quem nos controla? É o Espírito. Agora é o Espírito Santo que nos controla. Paulo queria fazer uma coisa, mas o Espírito Santo diz não. Ele não ia. Irmão Brana quis ir a Jerusalém, o Espírito Santo falou para ele: volte, não vá lá agora. Não é tempo, não é hora. E tem gente esperando que o irmão Brana ressuscite para ir lá pensando que é o irmão Brana que vai. Quando o próprio irmão Brana disse que não é ele. Ele falou na mensagem, 5º selo, perguntas e respostas sobre os selos. Ele clareou isso para nós, que não é o ministério dele. Deus vai usar outro homem. Mas tem os teimosos. Então você vê que essas pessoas não têm um só espírito. Elas não foram batizadas num espírito. Tem que ser batizados em um espírito. Se fosse batizado em um espírito, não estariam crendo que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, quando isso ia estar escrito. Irmão Brana diz: a terceira etapa foi. É a mesma coisa de dizer assim: a visão da tenda foi. Por quê? Porque Deus disse para ele, e ele falou para nós: a visão da tenda está na terceira puxada. Agora, se está na terceira puxada, ele diz na própria palavra que ele pregou para nós, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Ele não precisava falar para mim, de maneira alguma. A visão da tenda foi. Tudo o que está dentro da terceira etapa foi a vinda do Senhor. Está exatamente na terceira puxada. Foi. O rapto ainda não foi. Mas a vinda foi. A vinda do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30, já foi. Já cumpriu. Então Deus está nos preparando cada dia para podermos ser um tipo de gente obediente, submissa, sujeita. Porque se nós não nos sujeitamos à palavra enquanto estamos vivos, nunca a sujeitaremos depois de morto. Nunca a sujeitaremos no milênio. Nunca a sujeitaremos novo céu e nova terra. Tem que sujeitar aqui em vida. A obediência é em vida. A reverência é em vida. Aí é como uma mulher fala assim: se o meu bem estivesse aqui hoje, eu ia reverenciar ele. Mas meu bem já morreu. Não adianta nada. É o dia que você viveu tendo aquele bem, aquele amor, aquele querido, é naquele dia que você reverenciou. É no dia que você ouve esta mensagem que Deus mandou através do profeta. A terceira puxada foi a abertura da palavra. Você não discute mais, você fica sabendo. Deixa eu ver aqui quais coisas compõem esta terceira etapa. Isto é, o que está dentro desta terceira etapa. A vinda do Senhor, então já foi. A visão da tenda, então já foi. Mas eu não vi, já foi. O povo viu a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol? Não viu, mas já foi. William Branham disse que foi? Diz que foi. Com a atração sobre a montanha, 152, ele diz que foi. Ele diz: é passado. Eu preguei isso em 62. Mas agora é história. William Branham falou. Mas crê o povo? Não. Por quê? Porque não são esposa. Se for esposa, sujeita. Se for esposa, ouve. Se for esposa, é dominada por um espírito. Assim, a igreja de Deus é assim.
Então não pense que esse povo pertence à noiva de Jesus Cristo. A noiva de Jesus Cristo é algo especial. Muitos pertencem à igreja, e a igreja passa pela tribulação. Mas a noiva de Jesus Cristo, que é a esposa hoje, não passa pela tribulação. Ela já foi resgatada, ele pagou o preço e ela o obedece, reverencia. Bem, os hábitos foram deixados. Cremos então que é candidata para o batismo do Espírito Santo. Então Deus te pegou. Aí o irmão Brana vai começar a ensinar aqui para nós, como muitas vezes tem ensinado, é exatamente como pegar um copo no galinheiro. Copo no galinheiro. Impossível você pegar um copo lá no galinheiro, levar para dentro na cozinha, botar café e beber, botar água e beber. Não, você pegou ele no galinheiro, você vai levar ele para dentro e vai lavá-lo. Muitas vezes, conforme o irmão Brana mostra aqui, o que é a palavra santificação. Diz, tem um significado composto, limpo e posto a um lado para serviço. Não é limpo e já põe no serviço. Tem gente que diz, eu parei de beber, parei de fumar, eu vou trabalhar para Deus. Não, agora que você tem que ficar parado, ficar quieto. Até ele te encher do Espírito dele e o Espírito dele te dominar. Aí você é batizado pelo Espírito dele, onde ele te mandar você vai. Certo? Amém? Então ele diz, justificação é pegá-lo, pronto a usá-lo, com propósito no coração. Isso é o que Deus faz ao pecador, ele ainda está imundo. Mas Deus pega ele diz, mas eu não vou fumar mais, não vou beber mais, não vou adulterar mais, não vou mentir mais. Deus já te pegou. Eu não vou fazer essas coisas mais. Está em processo para que o Espírito possa te batizar. Um Espírito, que é o Espírito Santo, para te batizar. Então ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E a palavra santificar é uma palavra composta, ele diz uma palavra grega, composta, que significa limpo e separado para o serviço. No Antigo Testamento, o altar santificava o vaso, e ele era separado para o serviço. Agora, quando você é separado para o serviço, você vem e o altar, a palavra, a pregação, o ensinamento, prepare esse vaso. Faz esse vaso ficar preparado para ser dominado por um Espírito. Parágrafo 10, a ordem da igreja. Cremos que o Espírito Santo está colocando o mesmo vaso em serviço. É o Espírito Santo colocando aquele vaso em serviço. Mas ele não pode colocar em serviço quando ele pegou ele. Não. Ele tem que lavar ele, santificar ele, colocar ele a um lado. E depois pegar e encher ele. Depois que ele enche ele, aí coloca no serviço. Tem coisa que a gente vem assim. Sabe quando vocês deveriam casar? Aí é complicado, né? Quando vocês, mulheres, mocinhas, estivessem cheias do Espírito Santo. Isso aqui está mostrando o natural. Quando você vai ter uma responsabilidade de suportar, de sujeitar a um homem, é quando aquele homem toma conta no seu espírito, e você o ama, você dedica a ele. É assim que o Espírito Santo faz a nós. Ele vem a nós, ele nos enche e nós o amamos, nós dedicamos a ele. Você não está aqui para me ouvir, você está aqui porque você ama Jesus Cristo, você ama a sua palavra. Como você pode dizer que ama Jesus se Jesus tem uma mensagem hoje e você não entende a mensagem hoje? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Tem gente que diz, eu creio, mas eu não entendo.
Você está dizendo: não sou ovelha deste aprisco, não sou ovelha deste ensinamento. Eu preciso ser ovelha. As minhas ovelhas ouvem, crê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Agora, eu sei que vamos passar só para o espiritual. Jesus, o bom pastor. Mas foi Jesus que, através do ministério de Paulo, que era ungido pelo Espírito Santo, em Efésios 4:11 diz: e Deus uns pôs na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus. Então, se Deus colocou algum pastor na igreja, tem que ter ovelha desse aprisco, tem que ter ovelha desse pastor. Você ama esta palavra e você não te contaminas com mais nada. É como uma mulher que ama o seu marido e não contamina com outro homem. O crente ama esta mensagem e não contamina com outra mensagem. Porque você é desse aprisco, do aprisco da terceira puxada. Você é do aprisco que a vinda do Senhor já deu. Do aprisco que o Espírito Santo está te enchendo hoje. Te enchendo com todas as promessas que Ele disse que viria cumprir e já cumpriu. E agora, deixa Ele operar em você, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Meu tempo está acabando aqui, mas deixa eu pegar 2 tópicos que o profeta fala sobre o pastor. Eu não estou falando sobre o pastor porque vocês têm alguma irreverência, não. Vocês têm que entender. Estou falando porque é uma necessidade de dar uma lição bíblica para todo o povo que está me ouvindo, certo? Aqueles que crêem no meu ministério. Eu não estou lendo porque eu tenho que ler para vocês mudar. Não. Irmãos, quem nasceu para fazer a coisa errada, vai fazer a coisa errada. Eles não querem formar um corpo, eles querem ter um corpo à parte. A mulher quer ter um corpo à parte, ela tem que formar um corpo com o seu marido. Os dois são uma só carne, porque tem um só espírito para dominar aquele lar. E este homem tem que ter capacidade para este fim, para dominar este lar no amor, não é dominar na força. Lembra que a Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando você dá lugar para isso, o homem fica dócil. Um homem que o Espírito de Deus está nele, o pastor que o Espírito de Deus está nele, pode pregar duro como Jesus pregou. Jesus desceu a zorrague nos outros e estava cheio do Espírito. Entende? Só que as pessoas, se estiver cheio do Espírito, você tem que aceitar toda a coisa errada. Não, cheio de Espírito, cada um tem o seu ministério. Aí o pai domina aquele lar, fala com os filhos. A esposa o ajuda porque ela é um corpo com ele. A igreja ajuda o pastor porque a igreja torna-se um corpo com o pastor. E logo, tornando um corpo com o pastor, você é um corpo com Cristo. Amém. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer assim, parágrafo 60, a ordem da igreja: o pastor então deve chamar a atenção desse indivíduo. É quando você tem pessoas na igreja que elas não ouvem, elas querem fazer a coisa em desordem, segundo a cabeça delas. Então é bíblico isso aí. Você manda um diácono falar com aquele irmão, com aquela irmã. Falou, ele não deu ouvido, manda 2. Ele não deu ouvido, então traz ele na igreja e apresenta ele para a igreja, que ele é um desobediente, que ele está contrariando. Isso foi Jesus que ensinou, contrariando aqueles ensinamentos. Então, esse crente tem que aprender. Considere-o como um gentil, um publicano. Se nós já somos gentios, você já pensou bem? O judeu era para considerar ele como um gentil, um publicano.
o que não tinha valor. Agora, o membro, o crente, o desordeiro, o que crê diferente, você não pode dentro da sua casa, mulher, você tem que adaptar seu espírito do seu marido cristão. Se não é um cristão, você vai amá-lo, você vai dedicar sua vida a ele, mas você vai unir a sua vida com a palavra do dia. Mas se a pessoa não faz isto, ela não é uma boa esposa. Talvez a mulher pensa, passou a ser crente, aí ela rejeita o marido incrédulo. Não, ela não pode rejeitar o marido. Ela é crente, ela não pode rejeitar o marido, em hipótese alguma. Ah, mas ele é um bebum, ele é isso, ele é aquilo. E se ele não toma banho, você ensina ele a tomar banho. E se ela não toma, você ensina ela também. Você tem coisa que a natureza devia ensinar, cada um de nós. A própria natureza deve ensinar como nós devemos viver, amar, ser humilde. Escuta, o pastor então deve chamar a atenção desse indivíduo e pedir-lhe que seja reverente e fique em seu lugar. Muitas vezes faz a coisa fora do lugar. Fica no seu lugar. O pastor deve ser um homem que tenha uma forma de ser muito humilde. Gostei disso. Muito humilde, mas não humilde demais. O pastor deve ter uma forma de ser muito humilde, diz o profeta, mas não humilde demais. Mas que seja como o Senhor Jesus Cristo. Então o pastor tem que ser humilde, ele tem que saber tratar. Escuta, o irmão Brana vai mostrar porque ele está dizendo não humilde demais. Porque você pensa, seja humilde, então deixa o pecado lastrar. Não. Aí ele vem e diz aqui, ó. Cristo, quando viu o erro acontecendo na igreja, lembra, o marido, quando vê o erro acontecendo no lar, tem que pensar nisso. O pastor, quando vê o erro acontecendo na igreja, mas é um pastor humilde, mas não humilde demais, que deixa o mal dentro da igreja, deixa aquilo lastrar. Não. O que fez Cristo? Cristo, quando viu o erro acontecendo na igreja, ele trançou cordas e os expulsou da igreja. Quer dizer, você é um baderneiro, você não crê como nós, você está fazendo coisas erradas dentro deste corpo. Então, o que precisa? Jesus os expulsou da igreja, diz o profeta. Nós nem isso fazemos. Queremos continuar tratando os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, nós que estamos aqui, queremos continuar tratando as pessoas numa boa, ainda. E elas até pensam, nós somos humildes, e sabe o que nós estamos sendo? Humilde demais. Falta de um azorrague. Se você, mulher, não quer viver sob o domínio desse homem, por que inferniza a vida dele? Você, membro, se não quer viver sob o domínio do pastor no dia que você vive, por que inferniza o grupo? E a igreja, agora a igreja de Deus é a casa do julgamento. E o pastor é o mais alto encargo na igreja. O ancião é o que há de mais elevado na igreja apostólica, com exceção do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo sempre toma, ele diz, não um noviço, mas um ancião. Ancião quer dizer a pessoa que tem cabelos brancos, cãs, suas cãs, seus cabelos brancos, é um ancião que deve ser ouvido. Ancião não é um ministério, é a idade cronológica do homem, do pastor. E aí a igreja tem que ouvir isto, porque o Espírito Santo está naquele homem, naquele pastor, naquele ancião, que tem experiência, cabelos brancos, cãs. Eu mostro o meu aqui, mas você pode olhar para o seu. Não, o meu não tem, então. Você tem que ouvir alguém que tenha experiência e sujeitar aquilo. O Espírito Santo traz sua mensagem diretamente ao ancião e o ancião a entrega ao povo. O ancião é o pastor. Só que ele está falando agora da idade cronológica. Ele não está falando do ofício
ofício é pastor. Mas ancião é a idade cronológica que faz ele ter cabelo branco. Isso ele ensina numa outra mensagem. 63, para me encerrar, já estou com o horário estourado. E agora, para o pastor, para o nosso irmão Neville, agora, lembre-se, ele é a autoridade máxima da igreja. Isso que é profeta. O nosso irmão Neville, o irmão Brando estava ali. Nosso irmão Neville, ele é a autoridade máxima na igreja. Você pensa que cada pastor que tem aí no Brasil, que crê nessa terceira puxada, cada pastor é a autoridade máxima para o seu povo. Não sou eu a autoridade máxima para eles, eu teria que ser para os meus. Mas cada pastor é a autoridade máxima para o seu povo, para a igreja. E aí ele começa a mostrar o que o irmão Neville pode fazer, pode mudar, pode escolher diáconos, ele pode fazer isso, porque ele é uma autoridade máxima na igreja. Eu espero que cada irmão, por todo o Brasil e fora do Brasil, tome esta mensagem para si. E eu preciso estar batizado em um Espírito. Porque quando você está batizado num Espírito, você está formando um corpo. Você não pode. Tem um corpo aqui no púlpito e tem outro corpo aí fora, aí nos bancos, ouvindo a mensagem. Não. Nós estamos batizados num só Espírito e quando ouvimos a mensagem, nós formamos um corpo. Não dois corpos, um corpo. Porque amamos esta mensagem. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por sua palavra. Nenhum de nós queremos encontrar culpado naquele dia, Senhor, de ser desordeiro, de fazer a coisa sem uma vigilância, sem amor. Nós não queremos ser encontrado naquele dia para ser julgado e perdido. Nós queremos consertar nossa vida como pastor, como membros, e ser batizado num só Espírito. E aí formamos um corpo, o corpo de Cristo, que pensa, que fala igual, que ouve igual, que vê igual, não vê diferente, vê igual, porque é um Espírito. Senhor, batiza esta igreja com um Espírito, Senhor. Batiza-me com um Espírito. E esse povo, por toda parte, através da internet, que seja batizado por um Espírito. Aquele que ouve um DVD, um CD, seja batizado agora por um Espírito, formando um corpo com aquilo que você ouve. Você diz: eu creio nisto, eu aceito isto, eu me reverencio a isto, eu me dobro a isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma
vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Oh,